O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Damião de Molokai, um missionário belga que nasceu no dia 3 de janeiro de 1840 e morreu com 50 anos incompletos, com quase 50 anos, no dia 15 de abril de 1889. São Damião de Molokai, acredito que muitos conheçam, ele foi missionário numa ilha de leprosos. Mas hoje eu não gostaria de falar especificamente deste ponto que, sem dúvida, é o principal da sua vida. E quando se conhece São Damião, normalmente se conhece primeiramente por causa deste ponto. Um homem que viveu o amor a Cristo ao ponto de se sacrificar a si mesmo. Se Jesus, lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, a característica principal do bom pastor é o seu dar a própria vida. Ontem eu até comentava com um padre amigo que dizia assim, ele dizia em tom de brincadeira, que ele fez uma postagem no Instagram, no dia do bom pastor, colocando Jesus Cristo crucificado. E ele disse brincando: olha, poucas pessoas curtiram, e geralmente tantas pessoas curtem. Eu acho que elas não perceberam que a figura mais apropriada do bom pastor é o de Jesus crucificado, porque não é daquele pastorzinho levando a ovelha. Sim, é uma imagem apropriada, mas apropriadíssima é de Jesus crucificado, porque foi ali que ele se constituiu verdadeiramente o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E São Damião de Molokai, nesse dar a própria vida, tornando-se leproso com os leprosos para salvá-los, ele é uma expressão bela, belíssima de Jesus, o bom pastor. Mas eu gostaria de, tomando a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, eu gostaria de tomar um outro caminho.
Eu gostaria de falar hoje a respeito, a partir da primeira leitura e da vida de São Damião, falar a respeito da divina providência. Quando cremos na divina providência, a nossa vida pode sempre ser alegre, mesmo que marcada por sofrimento. Quando cremos na divina providência, podemos sempre estar felizes, mesmo que com lágrimas nos olhos. Isto é, podemos conciliar isso que às vezes parece inconciliável, tristeza e alegria. Pois bem, São Damião, eu falei, ele era um missionário da congregação dos Sagrados Corações, e influenciado pelo seu irmão, ele queria também ser missionário, né? O seu irmão Panfilho, depois de ordenado sacerdote, ele seria enviado para a região do Havaí, para ali evangelizar. E São Damião queria, mas imagine, ele mal tinha recebido as ordens preparatórias para a ordenação, ele não era padre ainda, e isso não lhe era possível. Pois bem, diz então que antes de o seu irmão partir em missão, estava já em preparação, uma epidemia de tifo atacou aquela região e muitas pessoas começaram a morrer. Diz aqui um historiador, diz que as carruagens, que o barulho das rodas nas pedras do caminho se tornou cada vez mais frequente. O barulho das rodas das carruagens mortuárias, carregando os corpos para levá-los para o sepultamento. Então, de dia e de noite as pessoas ouviam aquelas carruagens, as rodas em atrito nas pedras daquelas estradas, levando os corpos, e os sacerdotes trabalhando incansavelmente, ouvindo as confissões, administrando as unções, e as pessoas morrendo às pencas, até que os próprios sacerdotes também começaram a adoecer e a morrer. E algo semelhante aconteceu a Panfilho, irmão de São Damião, que também adoeceu. Damião então cuidou do seu irmão, e que se recuperou, mas que a sua saúde ficou tão comprometida, que Panfilho não podia mais ser missionário naquela região, porque estava convalescendo. O dia da viagem estava já se aproximando, e até o dia da viagem, com certeza, o seu irmão não estaria com a saúde restabelecida. Pois bem, o que é que faz então Damião de Molokai, contrariando as regras da sua congregação? Ele escreve ao superior geral, pedindo que lhe permitisse ir no lugar do seu irmão, contrariando as regras da congregação, porque ele deveria passar pelo seu superior imediato, o padre Venceslau Vique, mas ele escreveu diretamente ao padre Rochose, que era o superior geral. Pois bem, diz então que longos dias se passaram até que ele recebesse aquela resposta da sua carta. Nesse mesmo tempo, isto é, nós estamos aqui no convento de Lovaina, na Bélgica. Nesse meio tempo, quando ele enviou a carta chega então a Paris, onde ficava a sede da congregação geral, e diz que o padre secretário do superior geral recebe a carta e vai levar para o seu superior. Como era costume já, ele lia para saber que cartas deveria levar ao superior geral e que cartas ele mesmo, o secretário, iria responder.
aquela era um pedido diretamente ao superior geral, o padre Pierre, então, indignado com a desobediência daquele religioso, daquele jovem religioso, que se atreveu a escrever diretamente para o superior, sem a permissão dos seus superiores imediatos, vai ao padre Rochose e diz: olha, aqui tem um pedido de um padre, de um religioso, de um jovem religioso, que se atreveu a pedir para ser missionário, mas se atreveu sem falar antes com os seus superiores imediatos. O padre Rochose percebeu ali que existia uma vontade de Deus, embora visse que o caminho tinha sido seguido de uma maneira inadequada. Damião deveria pedir primeiramente ao seu superior local. E o padre Pierre, o secretário, disse: este jovem tem que ser repreendido, tem que ser castigado. Como é que ele, um jovem religioso, já está desobedecendo assim as regras? E o padre Rochose disse: é verdade, ele precisa ser castigado, ele precisa ser repreendido, e ele será castigado. O jovem de Lovaina tem de ser e vai ser punido pela sua audácia. Você comunicará ao seu superior a pena que ele deverá aplicar-lhe por ter transgredido a disciplina. Eu o sentencio ao exílio. Será banido e condenado a uma vida de servidão, solidão e trabalhos pesados. Ou seja, vamos conceder-lhe o favor que ele tão temerariamente pediu. Ele ocupará o lugar do seu irmão naquela expedição. Percebe aqui, meus santos, os caminhos da providência. Isto é, aquele pedido de Damião foi um pedido temerário, porque ele deveria seguir o caminho normal, mas tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Por que, meus santos, eu disse que iria fazer uma relação da primeira leitura com a vida de São Damião? Porque a primeira leitura nos mostra exatamente isso. Estevão morreu, foi apedrejado, os cristãos começam a ser perseguidos, eles se espalham, e aquilo que de imediato era uma desgraça, se tornou uma bênção, porque os cristãos começaram a espalhar o Evangelho para todas as partes. O Evangelho, os cristãos que tinham a tentação de ser uma seita judaica, porque se eles ficassem presos ali em Jerusalém, eles ficariam vivendo os ritos judaicos, seriam judeus com um acréscimo cristão, judeus que tinham a piedade para com Cristo, porque já que eles observavam todas as leis judaicas. Mas quando os cristãos começam a ser perseguidos e vão para o mundo pagão, eles começam a converter pagãos e criar comunidades só de pagãos, e que não mais observam os costumes judaicos, porque eles são cristãos. Que nós estamos ouvindo o relato de uma comunidade em Antioquia, para a qual Barnabé é enviado, na qual os seguidores de Cristo foram chamados de cristão pela primeira vez na Sagrada Escritura. E é para lá que Barnabé depois vai pegar São Paulo convertido, e o trará para evangelizar os pagãos. Quer dizer, aquilo que parecia uma desgraça, foi na verdade uma graça revestida de sangue, uma graça embebida em sangue, mas uma graça. Isto é, a perseguição não era gozosa, a perseguição era dolorosa, mas por meio daquela perseguição, por causa daquela perseguição,
o evangelho se difundiu porque os cristãos se espalharam, fugindo da perseguição primeira. Então, os caminhos da divina providência. Voltemos aqui para São Damião de Molokai. Nosso Senhor se serviu da impetuosidade daquele jovem que, indo por caminhos nem sempre trilhados adequadamente, porque ele transgrediu, mas nosso Senhor viu que existia amor naquele coração, e tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Vamos então voltar lá para o convento onde estava Damião. Ele escreveu a carta, o padre Rochose recebeu, a contragosto do seu secretário Pierre, disse: muito bem, ele vai, responde a carta volta, e o seu superior imediato, que não sabia de nada, recebe a carta dizendo: Damião pode ir em missão no lugar do seu irmão Panfilho. E é claro que o padre Venceslau ficou um arara. Ele viu que tinha sido desobedecido, e diz então que ele entra no refeitório. Damião já estava esperando a carta, deve chegar por esses dias. Quando ele viu o superior com a cara brava, entrando, pisando fundo, com a carta na mão, ele disse: é para mim, eu plantei, agora eu vou colher. O que será que o superior respondeu? Diz então: seguiram-se os dias de expectativa, da chegada da carta. Por fim, certo dia, à hora do café da manhã, o padre Venceslau entrou no refeitório. Lia-se-lhe no rosto uma certa severidade, e Damião, já nervoso, sentiu um frio no estômago quando o viu aproximar-se dele. O barulho dos pratos e talheres diminuiu respeitosa e curiosamente, Todo mundo parou para ouvir o que é que o superior iria falar para Damião. O superior chegou diante dele e disse apenas: é uma tolice que você queira partir antes de ordenar-se, mas você terá o que você deseja, pode partir. Damião ouviu a voz gelada, mas não percebeu a desaprovação. Tudo que entendeu foi que a sua oração tinha sido ouvida. Pode partir. Isto é, ele não ouviu o que o superior dele disse antes. Ele só ouviu o que ele queria: pode partir, vá-se embora, vá em missão. O coração cantava-lhe no peito e ele deu graças a Deus. Só que, ao mesmo tempo, este superior escreveu aos seus superiores, e ele diz, abre aspas: desde o começo eu observei que ele era alguém, que Damião observava as regras com tal cuidado, que o olhar mais vigilante nunca pôde encontrar nele nada que merecesse censura. Ao atropelar a obediência, ao escrever sem pedir o meu consentimento, ao atropelar a obediência, que para um religioso é o verdadeiro modo de saber qual é a vontade de Deus, Damião cometeu objetivamente um erro. Mas Deus pode valer-se até das faltas das suas criaturas, se partem de um reto desejo de servi-lo, ou se são retificadas posteriormente pela penitência ou pela confissão, se for o caso, para extrair delas um bem. Isto é, se houver então amor a Deus, Deus pode tirar até mesmo daquilo que era objetivamente um mal, Deus pode tirar um bem. Não é isso que o sacerdote canta na noite da vigília pascal,
quando o sírio, depois de ter entrado na igreja às escuras, o sacerdote canta, ou mais apropriadamente, o diácono canta: ó culpa de Adão indispensável, ó feliz culpa de Adão, que nos trouxe tão grande Salvador. Isto é, Deus permitiu que Adão pecasse, porque Deus poderia tirar um bem maior daquele mal que tinha acontecido. Meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa fé, a nossa confiança na divina providência. Devemos manter o nosso coração firme em nosso Senhor, procurando amar de verdade nosso Senhor, procurando ter cada vez mais uma união com nosso Senhor, e sabendo que se estivermos unidos a Ele, se estivermos unidos ao seu coração, tudo concorrerá para o nosso bem, até mesmo aquelas faltas que não deveríamos ter cometido, mas que Deus misericordiosamente tirará um bem maior. Quando então Damião estava no navio indo para a sua missão no Havaí, lá que ele será ordenado padre e vai depois exercer todo o seu pastoreio, o seu superior, o padre Rochose, o seu superior geral, aquele que recebeu a carta, escreve uma carta para todos os missionários, e é com ela então, meus irmãos, que eu gostaria de terminar a homilia de hoje. Este superior, este homem de Deus, ele escreve então esta carta, que deve ser um estímulo para todos nós. Ele sabe que aqueles missionários vão para lugares difíceis, e ele sabe sem romantismo nenhum, que diante das dificuldades, nós tendemos a esfriar o zelo, a diminuir a nossa perseverança e a nossa convicção em buscar em tudo a glória de Deus, e tendemos a permitir que a tristeza se instale no nosso coração. Ora, se a alegria é fruto desta certeza da providência que faz concorrer tudo para o nosso bem, a tristeza é a dúvida de que Deus está guiando a nossa vida. A tristeza é quando nós nos sentimos órfãos e jogados, lançados à nossa própria sorte. Mas se nós nos sabemos guardados, protegidos e amados, nós sabemos que tudo, mais cedo ou mais tarde, terminará bem. Que o final, nem que seja no final, será feliz. E não há coisa melhor do que você saber: nossa, a história está tão complicada, mas eu sei que no final, que o final será feliz, que o mocinho não morre, e se morre, ressuscita. Esta é a nossa fé. Percebe que não é pensamento positivo que se embasa em nada. Não, é a esperança, é a alegria, é a certeza na divina providência, na mão chagada e misericordiosa de nosso Senhor, que rege os acontecimentos da história. Pois bem, este superior então, ele diz: descobrir, um conselho que ele dá para os seus missionários, que ele dá a nós, a todos nós: descobrir ao primeiro golpe de vista o lado bom das coisas é um sinal de bom gosto. Uma pessoa de bom gosto é aquela que de imediato ela vê o lado bom das coisas. Uns procuram na vida o que há de bom, outros o que há de mal. Existem pessoas que têm, entre aspas, o dom terrível de sempre ver o lado mal das coisas, o lado triste das coisas, o lado deprimente das coisas, porque no coração daquela pessoa
não habita a fé na divina providência. Não habita a certeza de que este mundo tem um Deus, de que este mundo tem um Senhor, de que este mundo tem um Rei, e que nada acontece sem que passe pelo seu divino coração, pela sua vontade, pela sua permissão ou pelo seu querer. No entanto, existem pessoas dotadas de tanto faro, que como verdadeiros abutres de mente e de coração dos outros homens, são capazes de descobrir imediatamente um único defeito que se esconde em milhares de perfeições. Pessoas que não apenas veem problemas na sua vida, mas que são capazes de ver problemas na vida dos outros. Pessoas que, não obstante tenham tantas coisas boas na própria vida, sempre veem coisas que a entristecem. E pessoas que, não obstante as qualidades dos outros, sempre veem os defeitos. Isto é, pessoas que estão tomadas, afundadas, mergulhadas, encharcadas na tristeza, porque não veem o bondoso amor de Deus que rege todas as coisas. Ele continua aqui a carta, mas eu gostaria então de aplicar a nós, para que nós supliquemos a Deus isto que é aqui o que o padre Rochosa fala de bom gosto. Pessoas que sabem ver o lado bom das coisas, porque creem que Deus misericordioso faz concorrer para o bem daqueles que o amam, faz concorrer para o bem todas as coisas, faz tudo concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Que hoje então, meus santos, peçamos a São Damião de Molokai, que também trupicou no início da sua vida, mas movido pelo zelo e pelo amor a Deus, que Ele interceda por nós, para que haja tanto amor e zelo de Deus nos nossos corações, para que mesmo quando infelizmente nós trupicarmos na vida, até aqueles tropeços concorram para o nosso bem, porque há amor e muito amor nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.